Yo voy a llamar al apóstol Marcia Vilés. Quero chamar a apóstola Márcia Avilés. Apóstol Marcia viene en representación de los Estados Unidos. A apóstola Márcia veio para representar os Estados Unidos. Tenemos la certeza que la palabra que ella traiga, Temos a certeza que a palavra que ela trouxer, el Espíritu del Eterno Dios o Espírito do Eterno Deus, lo ha colocado en su espíritu también. colocou também no seu espírito Y va a ser compartido con todos e vai nosotros. ser compartilhado com todos nós. Amén. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Já recebemos uma palavra poderosa da apóstola Leila. Já recebemos uma palavra poderosa da apóstola Leila. E o Senhor só está começando. E o Senhor só está começando. A adoração A adoração tem subido ao trono ha subido al trono e rompido e ha rompido cadeias, ataduras cadenas, ataduras e tudo que e impede todo aquello que impide que a glória do Senhor que a glória del Senhor se manifeste se manifieste através da tua vida. através de tu vida. Quero chamar o Roberto ou o Henrique, Aleluia. o pessoal da adoração, por favor. Obrigada. A glória dos filhos reflete a imagem do Pai, A glória de los hijos refleja a imagem del Padre. ou resplandece a imagem do Pai. Resplandece a imagem del Padre. Quando nós falamos de glória, Quando hablamos de glória, como aqui falou a apóstola Leila, como o apóstolo Leila dijo, a glória representa tudo que nós temos. a glória representa todo o que temos. E quando a palavra de Deus nos diz E quando a palavra nos diz que a glória do Pai que a glória del Padre está sobre a nossa está vida, sobre nuestra vida, significa que a imagem dele, significa que sua imagem, que a semelhança que dele sua semelhança foi colocada em nós. foi colocada em nós outros. Quando Deus criou o homem Quando Deus criou e a o homem mulher, e a mulher, nós vamos falar um pouquinho aqui da mulher mais famosa da terra, nós vamos falar acerca da mulher mais famosa da terra, de Eva. de Eva. E a Bíblia diz aqui, quando nós lemos, relatamos aqui a história de Adão, da mulher, ali no princípio em Gênesis, E quando lemos a história de Gênesis, da mulher em Gênesis, né, nós vemos aqui dois erros bem graves na Vemos vida de Eva, dois erros muito graves na vida de ou de Eva, Adão, mulher. ou de Adão. Diz a palavra, você não precisa abrir sua Bíblia para nós não tomarmos muito tempo, em Gênesis 3:6, A palavra diz em Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore era boa, quando a mulher vio que o árbol era buena, que era boa para se comer era bueno para comer, e era agradável aos olhos, e era agradável a los ojos, era uma árvore era desejável árbol deseable para dar entendimento, para darle entendimiento. tomou do seu fruto Entonces tomó de su fruto e comeu, y comió. e também deu ao seu Y marido. también dio a su marido, a su esposo. É claro aqui que nós entendemos todo um princípio aqui que acontece naquele lugar. Y claro que entendemos todo un principio que ocurre en este lugar. Aquela árvore representava conhecimento. Aquel árbol representaba conocimiento. E a Bíblia diz em Jeremias Y 9 la Biblia dice en Jeremías 9 que a glória do homem que la gloria del é hombre conhecer a Deus. es conocer a Dios. Mas esse conhecimento não vem dos nossos próprios Pero méritos. este conocimiento no viene de nuestros méritos. E para se entender claramente o que se aconteceu ali no Y Éden, para que entendamos claramente lo que aconteció en el nós Edén, precisamos observar os erros de Eva. necesitamos observar los errores de Eva. Eva, em relação à proposta do diabo, Eva, cuando escuchó la propuesta del diablo, ali Satanás não inventou nenhuma mentira para a mulher. allá Satanás no estaba mintiendo a Eva. Quando nós falamos de conhecimento, Cuando hablamos acerca de conocimiento, a Bíblia diz que o povo dele perece la Biblia dice que su pueblo perece por falta de unção. por falta de unción. Amém? ¿Amén? Não. No. Não é por falta de poder, No es por falta de não poder. é por falta de milagre, No es por falta de milagros. não é por falta de No es adoração, por falta de adoración. é por falta de Es por conhecer falta a Deus. de conocer a Dios. A glória de Deus se manifesta na nossa La vida gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida através do conhecimento que nós temos de a Deus. través del conocimiento que tenemos de Dios. Só que o conhecimento, quando ele fica somente na nossa mente, Pero cuando el conocimiento queda solamente en nuestra mente, ele não tem efeito na nossa él no vida. tiene efecto en nuestra vida. Ah, mas pastor, a Bíblia diz Pero pastora, la Biblia dice que ouvireis que a verdade vos libertará. que conoceré la verdad y la verdad va a libertarnos. Mas a verdade ela só Pero liberta la verdad solo libra aquele que pratica. aquel que la practica.
Por isso nós vemos aqui uma proposta de Satanás para a mulher. Por eso vemos acá una propuesta de Satanás a la A mujer. serpente não mentiu para La Eva. serpiente no mintió a Eva. Ele somente deu uma contorcida Él solamente naquilo que distorsionó Deus havia falado. aquello que Dios había hablado. Ele estava distorcendo o conhecimento. Él estaba distorsionando el conocimiento. Quando nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 3, 38, Cuando vemos en Lucas 3:38, a Bíblia diz que Adão era o filho de la Deus. Biblia dice que Adán era el Cuando hijo o homem de Dios. pecou, Cuando el hombre pecó, Quando o homem pecou, cuando el hombre pecó, ele não deixou de ser filho. él no dejó de ser hijo. Ele continuou sendo filho de Él Deus, siguió siendo hijo de Dios, mas perdeu sua posição de governo. pero perdió su posición de gobierno. Que significa que ele não deixou de ser filho, ¿Qué significa que ele ainda tinha um pai. él aún tenía un padre? Não há nenhuma informação No bíblica hay ninguna información bíblica de que Adão tinha perdido sua de paternidade. que Adán había perdido su paternidad. Eu quero abrir aqui um parêntese. Y acá quiero abrir un paréntesis. Né? Este é um congresso de Este es mulheres. un congreso de mujeres. E como a apóstola aqui falou que Deus também tem propósito e plano na vida das mulheres. Como el apóstol había dicho que Dios también tiene propósitos y planes. Deus acerca criou de o la vida homem de e la a mulher, Dios creó el hombre y a la mujer, ambos com sua imagem e semelhança. ambos a su imagen, a su semejanza. Diante de Deus temos a mesma posição, Delante de Dios tenemos la misma posición, com funções con diferentes, funciones distintas, com características con diferentes. características distintas. E quando nós falamos aqui de paternidade, Cuando hablamos acerca de paternidad, não nos referimos somente à figura masculina. no estamos refiriendo acerca de la figura masculina. Jesus também teve uma paternidade na terra. Jesús también tuvo una paternidad en la tierra. Nós sabemos ali que dos 13 anos, Sabemos que cuando tenía 13 años, depois dos 13 anos, después de los 13 años, a Bíblia não relata la a Biblia vida de Jesus. no habla acerca de la vida de Jesús. José já havia morrido. José ya había morido. E pela lei judaica ele tinha que assumir, carregar as funções como se diz hoje? Esqueci essa palavra em português. Sustentar sua família. Y como dice la ley, como Judaica. su papá ya tenía morido, entonces él tenía que sostener su familia. Como filho mais velho, ele Como tinha hijo essa obrigação. más viejo, él tenía esta obligación. Só que a Bíblia diz Pero la Biblia dice que Maria, que María, sua mãe, su mamá, era sua paternidade na terra era su paternidad en la até tierra o momento dele cumprir e começar o seu ministério. hasta el momento de él cumplir y empezar su ministerio. As mulheres também dão Las paternidade. mujeres también dan paternidad. Acho que você não ouviu isso. Yo creo que no has escuchado eso. Ali nas bodas de Canaã, Allá en las bodas de Canaán, nós conhecemos essa passagem. conocemos este pasaje. Ali a Maria falou para Jesus: María habló a Jesús. olha, meu filho, acabou o vinho. No, el vino se acabó. Eu sei que você faz Yo milagres. sé que tú haces Eu milagros. sei que você tem Yo poder. sé que tú tienes poder. Faz algo. Haz algo. E Jesus responde: mulher, Y que Jesús- tenho eu contigo? Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Ainda não é chegada a minha Mi hora. hora no es llegada. Ainda não chegou o meu Mi tempo. tiempo no es llegado. E Maria lhe disse: chegou sim. Pero María le dijo, Porque "Sí eu llegó, conheço o propósito do porque Pai. yo conozco el propósito tua del vida. Padre en tu vida. E a partir de agora, Y a partir de ahora, teu ministério se tu manifesta. ministerio se va a manifestar. E você sai da minha Y tú vas a paternidade. salir de mi paternidad. E agora está diretamente com o Pai. Y ahora está directamente con el Padre. E ali naquele momento Maria deixou de ser sua Y en paternidade aquel momento María dejó de ser su paternidad na terra. en la tierra. E Jesus então agora somente fala do Pai. Y Jesús entonces solo empieza a hablar acerca del Padre. Tanto que depois Tanto que después a Maria chega ali com seus filhos e fala: olha para o discípulo, olha, avisa Jesus que nós estamos aqui. María llega y dice Sua a los família discípulos, está aqui. Su familia está aquí. E o que Jesus ¿Y responde? qué Jesús responde? Meus Contesta, irmãos e minha família são mis vocês. hermanos y mi familia son ustedes. Como quem diz: Maria, você esqueceu que eu já saí da tua paternidade? Como dijera María, ya se olvidó que Agora ya sabía eu tu e o Pai. paternidad. Ahora somos yo y el Padre. Somente os filhos Solamente los hijos podem manifestar a glória de pueden Deus. manifestar la gloria de Dios. Se eu perguntar para você aqui, para todos vocês, Si hago una pregunta a todos ustedes, quem é filho de Deus? ¿quién es hijo de Dios? Todos nós vamos levantar as Nosotros mãos. todos vamos a levantar nuestras manos. Mas a Bíblia diz Pero la Biblia dice que os filhos são aqueles que são guiados pelo que los Espírito. hijos son aquellos que son guiados por el Espíritu. Aqueles que fazem a vontade do Pai. Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Aqueles que praticam a sua Aquellos que palavra. practican su palabra. Esses são filhos. Ellos son los hijos. Não os crentes. No los creyentes. Não os frequentadores No de los que igreja. frecuentan la Não os iglesia. salvos. No los salvos. Não os No los salvos. salvos. Oh, aleluia.
mas aqueles que passam por um processo de filiação. sino aquellos que pasaron por un proceso de filiación. Por isso Jesus falou para Nicodemos: Por eso Jesús habló a Nicodemos. se você quer ver o reino, Si quieres ver el reino, vai para a igreja, va a la iglesia. vai esquentar o Va a banco, esquentar el banco. vai lá ouvir adoração e Va a louvor. escuchar a la Vai ouvir a pregação. va a escuchar la prédica. Mas se você quer entrar no Pero meu si reino, quieres entrar en mi se você quer reino, ser o meu si filho, quieres ser mi hijo, você quer ser o meu si quieres ser herdeiro, mi heredero, aí você tem que nascer da água e do entonces Espírito. tú tienes que nacer del agua y del Tem que Espíritu. deixar a palavra te libertar Tienes que dejar que la palabra libere a e ti. deixar que o Espírito Y Santo dejar te que el Espíritu governe. Santo gobierne tu vida. Domine a tua vida. Domine tu vida. Domine a tua mente. Domine tu mente. Domine o teu Domine coração. tu corazón. Lembrei do congresso, meu coração nas mãos dos pais. Me acordé del Congreso, mi corazón en las manos del Padre. Da apóstola Cláudia lá no La Rio. apóstol Claudia en Río. Então, o primeiro requisito para manifestar essa glória Entonces el primer requisito para manifestar esta gloria é ser filho. es ser hijo. Romanos 3 diz, Romanos 23, 23 diz que todos pecamos dice que todos nosotros pecamos. e fomos destituídos de quê? Y fuimos destituidos de qué? Não da salvação, No de la salvación, mas da glória de Deus. sino de la gloria de Dios. Da imagem do De la Pai. imagen del Da Padre. sua De semelhança. su semejanza. Deus falou, façamos o homem. Dios dijo, hagamos el hombre. Homem aí se refere mulher também. Y aquí dice, refiérese también a la mujer, A nossa imagem a nuestra imagen e a nossa y a semelhança. nuestra semejanza. E somente com essa Y imagem, solamente con esta imagen, somente com essa glória, solamente con esta gloria, você vai frutificar, vas a fructificar, vai vas multiplicar a multiplicar e vai governar a y vas a terra. gobernar la tierra. E essa glória que Deus colocou no Y homem, esa gloria que Dios ha colocado en el ela hombre, seria tão poderosa ella iba a ser tan que poderosa até o diabo que hasta el diablo estaria totalmente debaixo da iba a estar autoridade totalmente bajo do la homem, autoridad del hombre, enquanto ele tivesse a glória do Pai. mientras él tuviera la gloria del Padre. Talvez pareça pouca coisa. Quizás pueda pensar que es poca cosa. A nossa mente humana não pode alcançar a glória que havia sobre Adão e a mulher, Nuestra mente humana no puede alcanzar la gloria que había sobre Adán y la mujer, porque essa glória foi colocada no homem, porque esa gloria fue colocada en el hombre para que ele fosse soberano sobre a terra. para que fueran soberanos sobre la tierra, Que a soberania do governo da terra que la soberanía del gobierno de la tierra era a própria manifestação da glória de era la Deus misma- sobre o homem. la misma manifestación de la gloria de Dios sobre el hombre. Governar uma cidade, Gobernaron la ciudad, governar uma aldeia, gobernar um país, un país, é uma oportunidade que poucas pessoas têm. una oportunidad que pocas personas tienen. Agora imagine que Deus disse Pero imagínate que Dios dijo que a glória que estava sobre o que homem la gloria que estaba sobre el hombre era para governar toda a era para terra. gobernar toda la tierra. Não haveria desemprego, No iba a tener fome, necessidade, hambre, necesidad, problemas, problemas, doenças. dolencias. Seria um governo de paz. Iba a ser un gobierno de paz. A Bíblia diz que o meu reino é de paz La Biblia dice, mi reino es de paz, Justicia justicia e y alegria. alegría. Se nós estamos no reino de Deus, Si estamos en el reino de Dios, precisamos manifestar paz, necesitamos manifestar paz, manifestar alegria manifestar alegría e manifestar a y justiça de manifestar la Deus. justicia de Dios. A glória dos filhos resplandece a imagem do Pai. La gloria de los hijos reflejan la imagen del Padre. Se na tua vida e na minha Si en vida, tu vida, en mi vida, se na minha casa, si en mi casa, se na tua casa, tu casa, não há paz, no há paz, não há alegria, não há alegria, e não há justiça, não há justiça, não há glória de no hay Deus, gloria de Dios, não há reino de no hay Deus. reino de Dios. E isso não é opcional, Y eso no es opcional, mas isso custa. pero eso hay un costo para eso. Aleluia. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não vou me preocupar com hora, aí me avisa quando estiver terminando. Quando o homem perdeu, Cuando el a hombre gloria. perdió la gloria, para onde foi essa glória? ¿a dónde esta gloria se fue? Às vezes nós ensinamos que o homem perdeu o governo da terra, Muchas veces enseñamos que el hombre perdió el gobierno de la tierra, mas a glória de Deus, pero la gloria de Dios, ela nunca foi transferida para Satanás. ella nunca fue transferida para Satanás. Ela nunca foi perdida pela Nunca fue terra. perdida por la tierra. A Bíblia diz que Deus La Biblia dice que Dios não divide sua glória no divide su gloria com ninguém. con nadie.
Ele diz, eu sou o Él Senhor. dijo, yo soy el Señor, E este é o meu nome. este es mi nombre. A minha glória, Mi pois, gloria pues não a darei a outro. no a daré a otro. Nem a minha honra Y ni mi honra a imagens de escultura. a imágenes de escultura. Mas Jesus falou, sabe o quê? Pero, ¿sabe qué él dijo? Pai, Padre, a glória que tu me la deste, gloria que tú me has eu dei dado, para eles. yo doy a ellos. O que tu és, Que tú eres, o que eu sou, que yo soy, eu dou para eles. yo doy a ellos. Aleluia. Aleluya. Mesmo Satanás derrubando o homem, Mismo Satanás derrubando al hombre. ele não conseguiu o prêmio maior, Él no consiguió el premio más grande, que era a glória de que era la Deus. gloria de Dios. E foi o que ele sempre Y desejou. fue siempre lo que él ha deseado. Por isso, quando Jesus veio Por eso que cuando Jesús vino e ele teve ali o confronto no deserto, y él tuvo el confronto ahí en el desierto, Satanás mais uma vez tenta arrancar Satanás una de vez más Jesus intenta sacar de Jesús o que ele não pôde arrancar lá lo no que Éden. él no pudo sacar en el Edén. E mais uma vez a graça de Deus. Y una vez más la gracia Pela de Dios, graça de Deus, por la gracia de ele Dios, perdeu. él perdió. Agora, se a glória foi perdida pelo homem, Ahora, si la gloria fue perdida por el hombre, se o homem foi destituído si dessa el hombre fue glória, destituido de esta gloria, e essa glória não foi para y Satanás, esta gloria no fue hacia o que Satanás, aconteceu com a glória de entonces, Deus? ¿qué sucedió con la gloria de Dios? ela voltou ao Pai, Ella regresó al Padre, voltou a Deus, regresó a Dios, a quem só a Ele pertence toda a honra e toda a glória. porque solo a Él pertenece toda la honra y toda la gloria. Por que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus? ¿Por qué el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios? Porque ele era filho. Porque era hijo. As coisas mais importantes na sua e na minha vida, Las cosas más importantes en mi Más vida y tu vida, valiosas, más valorosas, nós somente damos aos nossos solamente filhos. damos a nuestros hijos. O que é o melhor nosso? El mejor de nosotros. Pode ser um bem material, Puede ser un bien material, pode ser um ensino. puede ser el enseño, Tudo que nós temos de todo melhor, lo que tenemos de mejor. nós damos aos nossos Damos a filhos. nuestros hijos. E sendo assim, Y de esta manera, Adão foi criado dentro desse propósito. Adán fue creado dentro de este propósito. Sendo filho de Deus, Siendo hijo de Dios. sendo parecido com Deus, Siendo parecido tendo as con mesmas Dios. características de Teniendo Deus. las mismas características A mesma de Dios. essência de la misma Deus. esencia de Dios. E quando Jesus veio à terra, Y cuando Jesús vino a la tierra, ele veio com esta glória. Él vino con esta gloria. Quando Jesus veio à terra, Cuando Jesús vino a la tierra, ele não veio trazer Él salvação, no vino a traer salvación. ele não veio trazer cura. Él no vino a traer cura. Isso é consequência sanidad. de quem Esto vive es no la reino. consecuencia de quien vive en el reino. Mas ele disse, olha, Él dijo, mira, arrependei-vos, arrepentivos, porque o meu reino porque mi reino é chegado. es llegado. Meu reino se é Mi cercado. reino se ha acercado. Ele estava dizendo, olha, minha Él estaba glória, diciendo, mi que o homem gloria, perdeu lá no que el princípio, hombre perdió eu en estou el trazendo principio, novamente, yo estoy trayendo nuevamente, através do meu trayendo reino. nuevamente a través de mi reino. Aqueles que vivem no reino Aquellos que viven en el reino possuem a glória de poseen Deus. la gloria de Dios. Tudo que Deus tem no Todo reino, lo que Dios tiene en el reino, no seu reino, en su reino, pertence aos filhos. pertenece a los hijos. Aleluia. Aleluya. Através do reino, A través del reino nós podemos reassumir podemos reasumir a posição de governo na nuestra terra. posición de gobierno en la tierra. E para isso o homem precisa da glória E para- de Deus na sua vida. Para eso el hombre necesita de la gloria de Dios en su vida. E somente quem tem a glória Y solamente quien tiene la gloria pode delegar poder e autoridade aos outros. puede delegar poder y autoridad a otros. Se você governa nessa terra Si tú gobernas en esta e tierra existe sobre você a glória de Deus, y sobre ti está la gloria de Dios, você pode enviar entonces pessoas, tú puedes enviar a você gente, pode liberar tú puedes pessoas liberar com personas autoridade, con autoridad debaixo de uma missão bajo específica. una misión específica. A pessoa que você prepara Hay gente que tú preparas e envia para cumprir a missão, y envía para cumplir una misión. ela tem que portar o mesmo nível de Él glória necesita cargar el mismo nivel de e gloria autoridade que você delegou. y autoridad que tú has delegado. Jesus mesmo antes da crucificação, Jesús mismo antes de la crucificación, ele delegou poder e autoridade aos Él discípulos. delegó poder y autoridad a sus discípulos. Ele disse: eis que vos dei autoridade Él dijo, yo les dé autoridad para pisar serpentes para pisar serpentes e escorpiões. y escorpiones. E o diabo ele tentou Y el diablo intentó governar a terra gobernar la tierra sem a glória de Deus. sin la gloria de Dios. Por isso ele precisa usar o engano, Por eso Él necesita usar el engaño, tentações, tentaciones, mentiras, intrigas, divisões, disensiones, falta de unidade. falta de unidad.
Ele não vem com uma grande Él mentira. no viene con una gran mentira. Ele vem com engano. Él viene con un engaño. Ele vem distorcendo Él a viene verdade. distorsionando la verdad. E somente a verdade Y solamente la verdad que é conhecida que es conocida e vivida y vivida pode nos tornar filhos de puede Deus. tornarnos hijos de Dios. Quando aceitamos a Cristo, Cuando aceptamos a Cristo, nós somos ovelhas. somos ovejas. Mas Deus não nos chamou para ser ovelhas. Pero Dios no nos ha llamado a ser ovejas. Muitos pastores dizem minhas ovelhas. Muchos pastores dicen mis ovejas. Ele está amaldiçoando aquele Él povo. está maldeciendo a aquel pueblo. Porque as ovelhas, elas não têm fundamento. Porque las ovejas no tienen un fundamento. Elas não veem. No ven. Elas não entendem. No entienden. Quando uma ovelha aceita Cristo, Cuando una oveja acepta a Cristo, ela passa a ser discipulada. ella pasa a ser discipulada. Ela passa a ser treinada, Ella pasa a ser ensinada, enseñada, tratada por um pastor. tratada por un pastor. Diz a palavra de Deus em João 8. Dice la palabra en Juan 8. Jesus disse a todos que creram. Jesús dijo a todos los que crean. Ele disse: Él dijo, se vós permaneceres em si mim. permaneceres en mí. Permanecer significa persistir, Permanecer significa persistir. insistir. Insistir. Se vós permaneceres em Si mim permaneceres en mí. e a minha palavra Y mi permaneceres em palabra vós, permaneceres en ustedes. verdadeiramente sereis o quê? Verdaderamente seréis qué? Não ovelhas. No ovejas. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdaderamente serán mis discípulos. Esse texto ele é conhecido por essa segunda parte, Esta cita ella es conocida por esta segunda parte. que diz: conhecereis a verdade, Que dice, conoceréis la verdad. e a verdade vos Y la libertará. verdad va a librarles. Só que entre essa segunda parte Pero entre esta segunda parte e a primeira parte y la de ser primera discípulo, parte de ser discípulo. aí diz: e então, Y entonces dice, y entonces significa uma consequência. entonces significa una consecuencia. Traduzindo nas palavras de Márcia, Traduciendo en las palabras de Marcia, ele diz: se sois Ele dijo, verdadeiramente si discípulos, verdaderamente ustedes son discípulos, então conhecereis a verdade, entonces van a conocer la verdad e a verdade te fará y livre. la verdad va a librarlos. A verdade liberta discípulos. La verdad libera discípulos. Porque os discípulos ouvem Porque los discípulos oyen e praticam. y practican. E aí começamos a nos tornar filhos. Entonces empezamos a tornarnos hijos. Por isso Jesus veio para restituir a glória do homem. Por eso Jesús vino a restituir la gloria del hombre. Quando Jesus estava na fase final do seu trabalho na terra, do seu ministério, Cuando Jesús estaba al final de su trabajo en la tierra, e ele estava orando pelos seus discípulos, estaba orando por sus naquela discípulos. chamada sacerdotal, En aquella llamada sacerdotal. ele ali restitui a glória de Él Deus ao homem, restituye la gloria de Dios al hombre. porque ele sabia Porque él sabía que o diabo já estava que el vencido diablo ya estaba vencido. e que o homem estava de novo preparado para assumir o governo da Y que el terra. hombre ya estaba preparado de nuevo para asumir su gobierno en la tierra. A palavra diz, La palabra dice, João 17:22. Juan 17:22. Não precisa abrir sua Bíblia. No necesita. Eu lhes tenho transmitido a glória Yo tengo transmitido a ustedes la gloria que me tens dado, que me has dado, para que sejam para um, que ellos sean un, como nós o como somos. nosotros somos. Eu neles Yo en ellos e tu em mim, y tú en mí, a fim de que para que sejam aperfeiçoados. perfeccionados Na unidade. en la unidad. Quando nós temos glória, Cuando tenemos gloria, somos somos aperfeiçoados. perfeccionados. Quantas vezes você ouviu pessoas dizerem, ¿Cuántas veces escuchamos gente decir, geralmente ovelha, generalmente ovejas? eu não sou perfeito. Yo no soy perfecto. Perfeito só foi um. Perfecto solo uno. Só fue. Jesus é Solo perfeito. Jesús es perfecto. Mas quando nós temos a glória de Pero Cristo, cuando tenemos la gloria de Cristo, nós somos sim perfeitos somos em sí Cristo. perfectos en Cristo. O apóstolo Paulo diz aos El Coríntios: apóstol Pablo dijo en Corintios, olha, eu vim aqui falar com vocês, mira, yo vine a hablar con ustedes, mas eu não posso falar um alimento pero sólido, no puedo darles Eu un não alimento posso dar um sólido, alimento no puedo forte pra darles vocês. un alimento fuerte para porque ustedes, é o alimento sólido. porque el alimento sólido Só falamos entre os solo perfeitos, hablamos entre los perfectos, só falamos entre os solo maduros, hablamos entre los maduros, só falamos entre aqueles que vivem solo a verdade. hablamos entre aquellos que viven la verdad. Sinto uma unção tremenda neste lugar. Siento una unción tremenda en este lugar. Aleluia. Siento una unción tremenda en este lugar.
Eu sou perfeito em Cristo. Yo soy perfecta en Cristo. A perfeição não é ausência de erro, La perfección no es la ausencia de errores, mas é persistir na verdade. sino es persistir en la É verdad. viver essa palavra. Es vivir esta palabra. É entrar no Es reino. entrar en el reino. Aleluia. Aleluya. Para que foram dados 5 ¿Para ministérios? qué los 5 ministerios fueron dados? Será que Deus é louco? ¿Será que Dios es loco? Se Ele diz, olha, eu constituí os 5 Dijo, ministérios yo les di el 5 ministerios para aperfeiçoar os para santos perfeccionar los e santos para edificar a minha y para igreja. edificar mi iglesia. Então Ele diz que somos sim perfeitos Entonces Él dijo que somos sí perfectos e seremos aperfeiçoados até que Ele y volte. seremos perfeccionados hasta que Él regrese. 2 fatores que levaram a queda do homem. 2 factores que llevaron a la queda del Caída. hombre, caída del hombre. Vou terminar de ler o versículo primeiro. Ele diz, para que o mundo conheça Él dijo, para que el mundo conozca que tu me enviaste que me has enviado e os amaste, y que amaste a ellos, como também me como amaste a mim. también amaste a mí. A minha vontade Mi voluntad é que onde eu es que estou, donde yo estoy, estejam também comigo. ellos también estén conmigo. Aquele que tu me deste. Aquellos que tú me has dado. Não todos. No todos. Isso é outro tema. Este es otro tema. Para que vejam a minha glória Para que vean mi gloria, que me conferiste ou me deste. la gloria que me has dado, Porque me amaste antes da porque fundação do me has mundo. amado antes de la fundación del mundo. 2 passos, 2 pasos, 2 decisões 2 decisiones que a humanidade entrou no pior caos que hizo que la humanidad entrara en el peor caos e que ela possa entender y que pueda entender para que jamais volte a cair. para que no regrese a caer. A mulher Eva La mujer Eva deu atenção a uma situação que jamais poderia dio afetá-la. atención a una situación que jamás podría afectarla. Deus já havia dado uma palavra para Dios ela. ya había dado una palabra para ella. Deus já havia dado entendimento Dios a ya eles. había dado entendimiento para ellos. Ela não foi ingênua. Ella no fue ingenua. Como muitas pessoas pensam, Como a mucha pobre gente tadinha dela. piensa, oh, Ela foi enganada pela ella fue serpente. engañada por la serpiente. A ingenuidade nunca fez parte do caráter La ingenuidad nunca hizo parte del carácter ou da personalidade de Adão e o de Eva. la personalidad de Adán Porque eles y Eva. foram criados Porque em ellos perfeição. fueron creados en perfección. Eles eram perfeitos. Ellos eran perfectos. E muito distante de ser uma ingenuidade, Muy lejos de ser una ingenuidad. foi algo muito bem pensado e Fue trabalhado algo muy bien pensado y trabajado no seu coração. en su corazón. A apóstola Lila falou aqui, né, da força do homem. Apóstol Leila dijo acerca de la fuerza del hombre. Esse dia eu estava conversando com uma das minhas irmãs Estos días estaba hablando con una de mis hermanas e somos 4 y mulheres. somos 4 mujeres. E estamos falando justamente das diferenças do homem e da mulher. Y estábamos justo hablando acerca de la diferencia del hombre y de la mujer. E minha irmã dizia, Y não, mi mas há hermano muitas decía, diferenças. no, pero hay muchas diferencias. A mulher, La mujer, ela é sábia, ella es sabia, ela é trabalhadeira, ella ela tem visão das coisas, tiene la visión de ela las tem cosas, intuição, ella tiene intuición, ela tem visão. ella tiene visión. E citou várias Y características. dijo varias características. E agora e o homem? Pero ¿y el hombre? Ah, o homem tem a El força. hombre tiene la fuerza. Ah, A força. la fuerza. E ela ficou olhando assim pra mim. O que mais? ¿Qué más? Eva não foi ingênua. Eva no fue ingenua. Brincadeira, irmão. Meu marido é muito útil, é uma Es benção. una broma. Mi marido es una bendición. Mi esposo es una bendición. Mas bastaram 2 circunstâncias Pero fueron suficientes 2 circunstancias para levar a mulher, para que la mujer, para que levasse a para que mulher llevara a la mujer a desobediência. la desobediencia. Primeira coisa, Primera cosa, a voz. la voz. A Bíblia ensina La Biblia enseña que a fé vem pelo que ouvir. la fe viene por el oír. E o ouvir, Y oír a palavra de Deus la não. palabra de Dios, no. Pela palavra de Deus. Oír por la palabra de Dios. Muitas pessoas ouvem a palavra, Mucha gente escucha la palabra, mas não ouvem o que a palavra quer dizer para a vida delas. pero no escucha lo que la palabra quiere decir para sus vidas. Quando a Bíblia diz que nós temos que a fé vem pelo ouvir, Cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír e ouvir pela
palavra Y oír por la palabra significa significa que quando nós ouvimos a palavra de que Deus, cuando oímos la palabra de o Dios, Espírito Santo el Espíritu Santo conhece a sua e a Él minha conoce necessidade, su y mi necesidad, conhece as nossas conoce debilidades, nuestras debilidades, e Ele vai falar exatamente, vai te revelar y Él va a hablar exactamente, va a revelarte aquilo que nós precisamos lo que nosotros necesitamos entender entender para sermos transformados. para sermos transformados. Por Isso isso quer dizer que alguém tem que falar quiere decir que alguien tiene que para hablar que nós possamos ouvir. para que nosotros necesitamos escuchar. O que você ouve Lo que tú escuchas pode construir puede construir ou destruir o destruir a sua fé. su fe. Nós sabemos disso. Sabemos de eso. Já ouvimos muitas pregações Ya escuchamos muchas prédicas falando acerca do que falamos, hablando acerca de que hablamos do poder da língua, del poder de la lengua, que temos que declarar que bênção. tenemos que declarar bendición. E a Bíblia diz que da boca Y la Biblia dice que de la boca não pode sair água no doce puede salir agua ou doce água salgada. o agua salada. Muitas das vezes estamos na igreja, Muchas veces estamos en la iglesia, cantamos, cantamos, adoramos, damos glória, damos gloria, mas na nossa casa falamos algo diferente. pero en nuestra casa hablamos algo diferente. Com o nosso esposo, Con nuestro esposo, com a nossa esposa, con nuestra esposa, com os nossos con filhos, nuestros hijos, no nosso con trabalho. nuestro trabajo. A Bíblia diz que o que sai da nossa boca La Biblia dice que lo que sale de nuestra é o que boca contamina o es homem lo que contamina el e hombre não o que entra. y no lo que entra. O que está lá Lo dentro que está lá dentro é o que contamina. es que contamina. Você pode ouvir alguém falar mal, Puedes escuchar a alguien hablar mal de você, do seu mal de ti, ministério. de tu ministerio. Isso não vai ter nenhum Esto problema. no va a tener problema ninguno. Mas se você decidir Pero si decidires reclamar, reclamar, criar uma área de atrito, crear una área de confusión, você está começando a gerar um problema na sua entonces va a vida. empezar a generar un problema en tu vida. Jesus também sabia de que falavam Jesús dele, también sabía lo que hablaban acerca de ellos. mas ele nunca foi tomar satisfação. Pero él no fue allá para decir, ¿qué están hablando de mí? Ele não precisava se autodefender. Él no necesitaba defenderse a sí mismo. E com a decisão de Eva Y con la decisión de Eva de aceitar de aceitar aceptar a insinuação do la inimigo, insinuación del enemigo, de ouvir o que ele estava de falando, oír lo que estaba hablando, ela se colocou debaixo da influência ella se dele, puso bajo su influencia, debaixo do domínio bajo dele. su dominio. Por isso nós não podemos emprestar os nossos Por ouvidos. eso no podemos dar nuestros oídos. Quando você ouvir uma fofoca, Cuando escuchar ¿cómo se dice fofoca? chisme. Un chisme. Quando você ouvir alguém falar mal Cuando escuchar a alguien hablar de mal alguém, de alguien, do seu pastor, de tu pastor, do seu líder, de su líder, não continue ouvindo. no siga escuchando. Saia de perto. Sal de cerca de esta persona. Ou diga, vamos orar. O entonces puede decir, vamos a orar. Essa pessoa nunca mais vai falar com Esa você. persona nunca más va a hablar contigo. Porque ela sabe que você não dá Porque ouvido. ella sabe que tú no vas a dar oído. O diabo prometeu à mulher El diablo prometió a la mujer conhecimento amplo un conocimiento amplio sobre o bem e o mal. sobre el bien y el mal. E nesse ponto ele foi até honesto. Y en este buen punto él fue honesto. Pois ele disse que só quem conhecia o bem e o mal Porque él dijo que solo quien conocía el bien y el de mal modo amplo de una manera amplia era Deus. era Dios. E ele disse, olha, se você Y él comer dijo, desse fruto, mira, si comeres de este fruto, você vai ser igual a ele. entonces tú vas a ser como él. Mas Deus já havia falado para ela que era Pero igual a ele. Dios ya había hablado a ella que ella era igual a él. Eles estavam cobertos com a glória. Ellos estaban cubiertos con la gloria. Quando a Bíblia diz que Adão pecou e se viu que estava nu, Cuando la Biblia dice que ellos pecaron y miraron a sí mismos y vieron que estaban desnudos, a Bíblia não está falando de uma nudez física. la Biblia no está diciendo de una desnudez física, Porque eles já estavam nus. porque ellos ya estaban desnudos. Mas havia sobre ele uma dimensão de glória. Pero habían sobre ellos una dimensión de gloria. E quando eles pecaram, a glória saiu. Y cuando ellos pecaron, la gloria salió. Então eles perceberam a sua humanidade. Entonces percibieron su humanidad. O Satanás aplicou a mesma tática com Satanás Jesus. hizo la misma estrategia con Jesús. Lá no deserto o diabo falou. En el desierto el diablo habló. Jesus até o ouviu. Jesús hasta lo escuchó. Mas a decisão de Jesus não foi a mesma que Pero Eva. la decisión de Jesús no fue la misma que Eva. É mais Es importante más importante o que nós respondemos lo para que nos Deus respondemos hacia Dios do que o que Deus diz para nós. de lo que Dios habla hacia nosotros.
Deus fala, eu vou te usar. Dios habla, yo voy a usarte. Você tem um propósito, Tienes un propósito, mas você coloca pretexto. pero tú pones un pretexto. Senhor, eu preciso primeiro fazer isso. Excusa, Señor, yo necesito primero hacer Quando eso. Deus libertar meu marido, Cuando el Señor librar mi marido, Quando mi Deus esposo, libertar meus cuando filhos, librar mis hijos, deixa eu me formar. primero yo voy a formarme, Deixa eu conseguir um bom emprego. primero yo voy a alcanzar un buen empleo. Números 14. Números 14. Deus falou para Moisés. Dios habló a Moisés. Assim como ouvi o povo falar, Así como oí el pueblo hablar, assim eu farei. así yo haré. E aquele era o povo de Deus, tinha promessa. Aquel era el pueblo de Dios, tenía promesa. Viam sinais, maravilhas. Veían señales, maravillas. Pero Deus falou, Pero Dios habló. o que eles estão falando Lo que ellos están hablando é o que eu vou fazer. es lo que yo voy a hacer. Estão murmurando? Están murmurando. Estão reclamando? Están reclamando. Não vão possuir a terra. Entonces no van a poseer la tierra. Mas era a Poseer la promessa tierra. de Deus. Mas era la promesa de Dios. Você tem promessa de Deus na tua vida? ¿Tiene promesa de Dios en tu vida? Essa promessa precisa se tornar uma herança. Esa promesa necesita tornarse una herencia. Depois que Moisés morreu, Después que Moisés murió, enquanto Moisés estava vivo, mientras Moisés estaba vivo, Deus falava de promessa. Dios hablaba de promesa. Depois que ele morre, Después que él murió, com Josué ele passou a falar de con herança. Josué él pasó a hablar de herencia. Porque aquela outra geração Porque iria possuir a aquella herança. otra generación Iria iba ver a realidade da sua a ver herança. la realidad de su herencia. Por isso, quando Satanás oferece ali para Jesus os reinos, Por eso que cuando Satanás ofrece a Jesús los reinos, Satanás, na verdade, não Satanás- estava interessado nos reinos, en la verdad él no estaba interesado en los reinos, mas sim na glória de Deus. y sí en la gloria de Dios. Ele queria ser adorado Él como quería Deus. ser adorado como Dios. Mas ele também perdeu essa batalha. Pero él también perdió esta batalla. Por isso é fundamental ter um coração voltado para Deus. Es fundamental tener un corazón que es voltado hacia Dios, Para que as nossas para decisões que nuestras decisiones sejam sábias e sean seguras. sabias y seguras. Eu falei as nossas Yo decisões. hablé nuestras decisiones, Porque o que nós agimos, o porque que nós fazemos, lo que nos hacemos é o que nós vamos colher. es lo que nosotros vamos a cosechar. A decisão que nós tomamos La decisión que tomamos é o que Deus vai fazer. es lo que Dios va a hacer. Às vezes eu vejo muitas pessoas fazendo muitos pedidos para Deus, A veces yo veo mucha gente haciendo peticiones a Dios, mas não decidem nada. pero no decide nada. Deus não age na Dios indecisão. no actúa en la indecisión. É melhor você errar por ação Es mejor que cometas un error por acción do que por omissão. do que por omisión. Deus fala, ou é quente ou é frio. Dios habla, hoy es quente o es frío. Caliente. Caliente o es frío. Meio termo não me interessa. En el medio no me interesa a mí. Decida. Decida. Ainda que decida errado. Aunque decida Deus vai errado, consertar. Dios va a consertar. Dios Mas Ele Dios quer va que a você arreglar. decida. Pero Dios quiere que tú decidas. Deus está mandando pessoas hoje tomarem uma decisão nas Dios suas está vidas. hoy mandando personas tomar decisiones en sus vidas. E é essa decisão Y esta decisión que vai mudar a tua es história. la que va a mudar, cambiar su historia. Já não ore mais. Ya no vas a orar más. Já não pergunte mais. Ya no va a preguntar Já más. não peça mais Ya no va confirmação. a pedir más Deus confirmación. manda você decidir. Dios está mandando hoy, decida. E essa decisão Y esta decisión vai trazer perda va na a sua traer vida. pérdida en su vida. Mas não se preocupe. Pero no preocupas. Porque Ele vai te restituir muito Porque Él mais. te va a restituir mucho más. Decida hoje. Decida hoy. Já não ore mais. Ya no ore más. A restauração do homem La restauración del hombre é simplesmente ser restaurado com a glória de Deus. es simplemente ser restaurado con la gloria de Dios. Quando nós falamos de libertação Quando- no ser humano, Cuando hablamos acerca de liberación del ser humano, não é somente fazer com que ele deixe de pecar, no es solamente hacer con que deje de pecar, mas é conduzi-lo à glória de Deus. sino conducirlo a la gloria de Dios. Aleluia, ele foi salvo. Tantos se salvaram, converteram. Tantos salvaron, se convirtieron, Mas isso não é tudo. pero esto no es todo. Se você começa mal no novo nascimento, Si empiezas mal, mal en el nuevo nacimiento,
Você vai ser um adulto deficiente. Vas a ser un adulto deficiente. É natural do ser humano crescer. Es natural del ser humano crecer. Porque Deus fez o homem com essa qualidade. Porque Dios hizo el hombre con esta cualidad. Ele disse, cresce, Él dijo, multiplica. crece y multiplica. Fructifica. Fructifica. Um bebê, ele vai crescer Un naturalmente. bebé va a crecer naturalmente. O seu físico, o seu corpo vai crescer. Su físico, su cuerpo va a crecer. Mas se ele não tiver o alimento e a nutrição correta, Pero si no tuviera el alimento, la nutrición correcta, ele vai ser um adulto él va a ser un adulto deficiente, um adulto un anêmico, adulto anémico, um adulto desnutrido, desnutrido, sem força. sin fuerza. E no novo nascimento é Y a el mesma coisa. nuevo nacimiento es igual. Se quando uma pessoa se converte, Si cuando la persona convierte, ela não começa a receber o nutriente necessário. si uno no empieza a recibir el nutriente Se necesario, ele não começa a receber o alimento certo, si uno no recibe el alimento cierto, o discipulado, o el treinamento, discipulado, el entrenamiento, depois de 20 anos, después de 20 años, ele vai continuar uma criança él va a espiritual. seguir un niño espiritual. E sabe o que isso quer dizer? Y esto quiere decir Que ele vai continuar sendo um escravo. que él va a seguir siendo un esclavo. Enquanto o menino é herdeiro, Mientras- enquanto o herdeiro é menino, Mientras el heredero es el un niño, niño, ele é comparado a um escravo. él es comparado a un esclavo. Gálatas 4. Gálatas 4. Ainda que ele seja dono de tudo, Aunque sea dueño de todo, ele não pode desfrutar de él nada. no puede disfrutar de nada. Por que as bênçãos de Deus não me alcançam? ¿Por qué las bendiciones de Dios no vienen hacia mí? Por que eu não vejo transformação na minha vida? ¿Por qué no veo transformación en mi vida? Por que não acontece milagre na minha casa? ¿Por qué un milagro no ocurre en mi casa? Talvez as tuas bênçãos estão debaixo de tutores. Quizás porque Tuas bênçãos. tus bendiciones están bajo tutores. Não interessa quantos anos você tenha de crente. No importa cuántos años tengas de creyente. A restauração do homem La restauración del hombre é a restauração da glória es sobre a la vida dele. restauración de la gloria sobre su vida. Voltar a uma posição Regresar a una posición do estado edênico. del estado edémico, Do princípio de del domínio. principio de dominio. O que isso quer dizer? ¿Qué eso quiere decir? Nós não precisamos ser levados para o céu No necesitamos ser elevados hacia el cielo para recuperar o nosso mandato de governo. para recuperar nuestro mandato de gobierno. Primeiro que nós não fomos criados para estar lá, Primero que nosotros no fuimos creados para estar allá, mas sim para estar sobre os reinos sino deste para mundo. estar sobre los reinos de este mundo. Então, que tipo de voz Entonces, ¿qué tipo de voz estamos ouvindo? estamos oyendo? O que nós falamos afeta a nossa audição. Lo que hablamos afecta nuestra audición. Uma pessoa surda e muda. Una persona sorda y Ela é muda. Surda ou muda? sorda muda. Ela é muda Ella es muda porque ela não ouve. porque ella no oye. A sua audição afetou a sua Su fala. audición afectó su habla. Se uma pessoa não tem ouvidos, Si una persona no tiene oídos, o que diz a palavra? Quem tem dice- ouvidos, ¿qué dice la palabra? ¿Quién tiene oídos? ouça. Se os ouvidos espirituais não estão abertos, Si los oídos espirituales no están abiertos, o que essa pessoa vai falar? ¿qué esta persona va a hablar? Maldição, reclamação, murmuração, Maldición, derrota, derrota, Problema. Ora por mim, Ore por mí, preciso disso, necesito de eso. vai me visitar. Venga a visitarme. Quando vai ser a próxima campanha? ¿Cuándo va a ser la próxima campaña? Campanha? Você não ouviu a mensagem domingo? ¿No escuchó la palabra de domingo? Poderosa palavra Poderosa palabra de libertação, de liberación, de vitória. de victoria. Ah, foi muito boa, Sí, pastor. fue muy buena, pastora. Mas eu gosto da campanha. Pero a mí me gusta campaña. Porque eu não ouço. Porque yo no oigo. Quanto tempo eu tenho? Tô quase na metade. Casi en la mitad. João 8. Juan 8. Tô sem óculos, não sei se eu vou conseguir ler. Cadê meu João? Ah, tá aqui. Estamos falando do primeiro erro de Eva. Estamos hablando acerca del primer error de Eva. Dar ouvidos à voz. Dar oídos a la voz. João 8:43, Jesus estava dizendo para os 8:43. judeus: Jesús dijo a los judíos:
por que não compreendeis a minha linguagem? ¿Por qué no comprende mi lenguaje? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Es porque no pueden oír mi palabra. Vós tendes por pai o diabo Ustedes tienen por padre el diablo e quereis fazer os desejos y dele. quieren hacer sus deseos. Mas porque eu digo a verdade, Pero porque yo digo la verdad, não me credes. no creen en mí. Quem dentre vós ¿Quién de entre ustedes me convence convence a mí? Quero falar nada de mim. Versículo 47. Versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, oye a palavra de Deus. Por eso ustedes não las escuchan, não las oí, porque não sois de Deus. Você já ouviu alguém dizer: Já has escuchado a alguien decir: eu leio a Bíblia, mas não entendo? yo leo la Biblia, pero no entiendo nada. Quando eu ouço isso, Cuando yo oigo eso, eu pergunto: yo pregunto: você quer aceitar Cristo? ¿Quieres aceptar a Cristo? Quer receber a Jesus como Senhor da ¿Quieres tua recibir vida? a Cristo como Señor de su vida? Jesus falou: se você não me ouve, não me entende, Jesús dijo: si tú no me oyes y é no porque me você não entiendes, é meu. es porque no eres mío. Você não está ouvindo a minha voz. No estás oyendo mi voz. Quando a glória de Deus está em nós, Cuando la gloria de Dios está en nosotros, quando a imagem e semelhança de Deus está em nós, cuando la imagen y semejanza de Dios está en nosotros, os nossos ouvidos se abrem. nuestros oídos se abren. Nós não ouvimos qualquer voz. No oímos cualquier voz. Como Maria Madalena María Magdalena reconheceu o Messias. reconoció al Mesías. Não foi pela aparência, No fue por su apariencia, foi pela sua fue por voz. su voz. Ela de frente com o Ella Messias estaba delante de él e pergunta: onde colocaram o meu y Senhor? preguntó: ¿dónde pusieron mi Señor? Olha, primeiro que eu não vim aqui buscar o corpo Yo no dele vine aquí para buscar su cuerpo, para fazer o milagre, para hacer el milagro, para me abençoar, para bendecirme, porque ele está morto. porque él está muerto. Eu vim aqui Yo vine aquí porque eu o amo. porque yo le amo. E mesmo estando morto, Y mismo estando muerto, eu quero estar com yo quiero ele. estar con él. E quando ela encontra o Messias, Y cuando ella encuentra el Mesías, ela pergunta: onde colocaram ella meu pregunta: Senhor? ¿dónde pusieron mi Señor? E Jesus diz: Maria. Y Jesús dijo: María. E quando ela ouviu aquela voz, Y cuando ella escuchó aquella voz, ela: talvez eu não esteja vendo, quizás yo no estoy viendo, mas estou ouvindo. pero estoy oyendo. E eu conheço essa voz. Y yo conozco esta voz, Porque eu obedecia. porque yo le obedecía, Porque o que eu ouvia, porque lo que yo oía, eu praticava. yo practicaba. Quando nós somos crianças, Cuando somos niños, nós reconhecemos a voz dos nossos no pais. conocemos la voz de nuestros padres. Você pode até não estar vendo. Quizás no estar viendo. Às vezes um filho se perde. Quizás un hijo se pierde. E você fica: fulano. Y empiezas a llamarle: E a fulano. criança começa a ouvir a voz. Y entonces el niño empieza a escuchar la voz. E encontra. Y entonces puede encontrar su Às vezes papá. no telefone. Quizás a veces en Você el fala: teléfono. ¿Aló? Eu já Hola? sei: mãe, mãe. Mamá. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque é um relacionamento de filho. Porque es una relación de hijo. Esta é a esfera de governo Esta es la esfera de gobierno que a glória de Deus nos que la coloca. gloria de Dios pone a nosotros. Vou adiantar um pouquinho aqui.
O segundo erro de Eva El segundo error de Eva foi a vista. Foi la vista. Foi o segundo fator Fue el segundo factor que mandou ela para fora do jardim. que la puso afuera del jardín. Diz a Bíblia, Dice la Biblia, Gênesis 3:6. Génesis 3:6. Vendo a mulher Viendo a la mujer que a árvore era boa que para el se árbol comer, era buena para comer, agradável aos olhos agradable a los ojos e árvore desejável y árbol deseable para dar entendimento, para dar entendimiento, tomou-lhe do fruto tomó su fruto e comeu. y comió E também deu ao seu y marido. también dio a su esposo. O ponto negativo El punto negativo foi ela ver a árvore fue ver el árbol que o diabo estava mostrando. que el diablo estaba mostrando. Antes do diabo mostrar Antes del diablo mostrar ou falar daquela o árvore, hablar acerca del árbol, Deus também havia mostrado aquela árvore Dios para a mulher. también había mostrado aquel árbol a la mujer. Aquela árvore já era conhecida da mulher. Aquel árbol ya era conocida a la mujer. Ela já tinha visto, tanto ela quanto o homem. Ella y el hombre ya tenían visto el árbol E sabiam que a única decisão correta y sabían que la única decisión correcta era não tocar era naquela no árvore. tocar en aquel árbol. Por que a Bíblia diz que Eva viu ¿Por qué la Biblia dice que Eva vio que a árvore era boa? que el árbol era bueno Se comer. para comer? Ela já tinha visto aquela árvore. Porque ella ya Várias tenía vezes. visto aquel árbol várias vezes E nunca pensou em tocá-la. y nunca pensó en tocarla. Por que então que após o inimigo falar, Entonces, ¿por qué después del enemigo hablar, depois que ela ouviu a voz, después de oír la voz, a Bíblia diz que ela viu a la Biblia árvore? dice que ella vio el árbol? Na verdade, a palavra viu En la verdad, la palabra vio quer dizer que ela resolveu experimentar quiere decir que ella decidió probar para ver o que acontecia. para ver lo que iba a suceder. A palavra ver neste La contexto palabra ver en este contexto indica que ela compreendeu os riscos indica que ella comprendió los riesgos e decidiu, y decidió, sem imaginar que para ser como Deus, sin imaginar, que para para ser ser como como Deus, conforme o diabo já havia falado, así como el diablo había hablado, que ela precisamente precisaria comer da que árvore, do fruto, iba a necesitar comer del fruto e pensou que iria permanecer com a glória de y Deus. pensó que iba a permanecer con la gloria de Dios. A glória só estava sobre ela. La gloria solo estaba sobre O ella. governo já só estava sobre El ela. gobierno solo estaba sobre ella. Enquanto ela tinha comunhão com o Senhor. Mientras ella tenía comunión con el Señor. Enquanto ela tinha obediência. Mientras él tenía obediencia. Ela era como Deus. Ella era como Dios. Enquanto ela obedecia. Mientras ella obedecía. Ela desobedeceu Ella desobedeció e perdeu a glória. y perdió la gloria. Por isso, em vez de dominar o mal, Por eso, em vez de dominar o mal, en vez de dominar el mal, ela foi dominada por ella ele. fue dominada por él. Muitas vezes as pessoas se assustam Muchas veces la gente se asusta, se asombra quando se fala de pecado. cuando se habla acerca del pecado. Cuidado com isso. Oh, cuidado con eso. Cuidado com aquilo. Cuidado con aquello. Não faz isso. No hace eso. E às vezes achamos que os grandes pecados Y a veces pensamos que los grandes pecados e os pequenos y los pecados. pequeños pecados. A palavra diz em Tiago, capítulo 1, La palabra dice en Santiago capítulo 1 que a concupiscência que está dentro do homem, que la concupiscencia que está dentro del hombre, uma vez que é gerada, una vez que es generada, uma vez que ele vai gerando aquilo dentro dele, una vez que va siendo generada dentro o de que él, está dentro lo que dele, está dentro de él, a Bíblia diz que ele dá a luz ao pecado. la Biblia dice que él da la luz al pecado. Aí não fala de diabo, No está hablando acerca del diablo, está falando do ser humano está hablando acerca del ser que humano decide que decide gerar o pecado generar el pecado e decide y decide colocá-lo em prática. ponerlo en práctica. Todos os homens que não vivem com a glória de Deus Todos los hombres que no viven con la gloria de Dios são presas fáceis para o diabo. son fáciles presas para el diablo. O que tem a glória de Deus El que tiene la gloria de Dios vive em vitória, vive en victoria, porque o mal não lhe alcança. porque el malo no le alcanza. Às vezes damos muita glória a A Satanás. veces damos mucha gloria a Satanás, Ou muitas vezes colocamos muita culpa em o Satanás. a veces ponemos culpa en Satanás. Se a Bíblia diz que ele já foi vencido, La Biblia dice que él ya fue vencido, que ele já foi ya derrotado, fue derrotado. que poder ele tem na ¿Qué nossa poder vida? él tiene en nuestra vida? Nenhum. Ninguno, Nada. nada.
Porque a Bíblia diz que todas as coisas Porque la Biblia dice que todas las cosas cooperam cooperan para o bem daqueles que amam a para el Deus bien de aquellos que aman a Dios. e são chamados segundo o seu Y son propósito. llamados segundo su propósito. Ela não diz algumas coisas. No dice algunas cosas. Todas. Todas. Tudo que acontece na nossa vida Todo lo que sucede en nuestra vida tem um propósito de Deus. tiene un propósito de Dios. Ah, mas essa luta foi Deus que me deu? Não. Esta lucha fue Dios que me ha dado. No. Mas Ele com certeza quer te ensinar Pero algo. ciertamente Él quiere enseñarte algo. Quando Ele levou o povo pelo deserto, Cuando Él llevó el pueblo al desierto, Ele disse, eu vou te levar Él dijo, voy a llevar a ustedes pelo caminho mais longo. por el camino más longo. E não pela terra largo. dos filisteus, que Y era no mais por, perto. por la tierra de los filisteos A que era fim de más te cerca. humilhar, Para que ustedes sean humillados. para provar Para probar o que tinha guardado no seu lo que coração. estaba guardado en su corazón. Deus é onisciente. Dios es omnisciente. Ele conhece você, Él conoce a Ele ti. me conhece Conoce a mí antes de sermos formados. antes de sermos formados. Então, por que Ele diz que tem que ver o que tem guardado no teu coração? Entonces, ¿por qué habla que Él quiere ver lo que está en nuestro corazón? Porque quando se passa pelo deserto, Porque cuando pasamos por el desierto, você manifesta o que está guardado. entonces manifestamos lo que está guardado. O povo acreditou na promessa para sair do Egito, El pueblo acreditó en la promesa para salir del Egipto, mas o que eles carregavam no coração pero lo que cargaban en el corazón não deixou eles entrar na terra no les prometida. dejó entrar en la tierra prometida. Conforme a condição do nosso coração, Según la condición de nuestro corazón, é como Deus nos guia. es como Dios nos va a guiar. Talvez nós achamos que a nossa vida está avançando, Tal vez pensamos que nuestra vida está avanzando, está se movimentando, está movimentándose, mas não está progredindo. pero no está progrediendo. Lá no deserto havia movimento, En el desierto había movimiento, mas não havia progresso. pero no había O progreso. povo se movia El pueblo se movía e se movia com o y Espírito se movía Santo. con el Espíritu Santo. Eram guiados por Ele, Eran guiados por ellos, mas por para él. dar volta. Pero para dar vueltas. Havia movimento, Había movimiento, mas não havia progresso. pero no había progreso. Às vezes as pessoas dizem, eu sinto mover do Espírito. Entonces siento el mover del Espíritu. Eu olho para a vida dela e vejo se a vida dela está avançando. Yo, a veces cuando vemos a alguien y pensamos, siento un mover del Espíritu, ¿Acabó? entonces veo a la persona y veo si ella está avanzando, progrediendo. Quanto tempo tem? Dá para cortar. Eu obedeço ao Pai. Yo obedezco a mi papá, al Padre. A glória de Deus La gloria de nos Dios faz avançar. nos hace avanzar, Porque a Bíblia diz porque la Biblia dice que nós somos transformados que nosotros somos transformados gloria de gloria em glória, en gloria, de fé de fe em fé, en fe, de vitória, de vitória em vitória. en victoria. Manifestar a glória do Pai. Manifestar la gloria del Padre Não é a gente chegar na igreja e pular, no es llegar a la iglesia y pular, não é saltar, cantar mais alto, no es cantar más não é alto, pregar bonito. no es predicar bonito, é obedecer a sua verdade. es obedecer a su verdad, É retomar a imagem dele. es retomar su imagen. A Bíblia diz que sem santidade La Biblia dice que sin santidad ninguém verá a Deus. nadie verá a Dios. Mas não está falando de sermos santinhos Pero no está hablando de sermos santos aqui na terra. en la tierra. E quando Jesus voltar, Y cuando Jesús regresar, nós vamos ver o Senhor. vamos a ver al Señor. Ele está dizendo Está diciendo que através da sua que a vida, través de tu vida, através da tua a santidade, través de tu santidad, através da tua obediência, através de tua obediência, as pessoas vão ver Deus na tua la gente vida. va a ver Dios en tu vida. Se eu não sou Si santa, yo no soy santa, ninguém vai poder ver Deus. nadie va a poder ver Dios. Amém. Amén. Eu agradeço a oportunidade. Gracias.